Tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, na qual dos anjos Deus, em algum momento, disse: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado de seus pés. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Até aqui. Vamos orar. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um privilégio, mais uma manhã que temos para estudar as verdades da Tua palavra. Nós queremos pedir que o Senhor seja o nosso professor nessa manhã, assim como o Senhor prometeu, que o Senhor nos ensinaria e nos lembraria aquilo que precisamos lembrar, e o Senhor nos ensinaria aquilo que precisamos aprender. Então, que nessa manhã, Deus, o Teu nome seja exaltado, apenas o Senhor, que possamos olhar a Tua palavra com temor e tremor, por meio do Teu Espírito, compreender as verdades aqui explanadas e sairmos aqui, Senhor Deus, alegres, dispostos a colocar em sobre os anjos. Assim como nós vimos na semana passada a supremacia de Cristo, nós vamos começar vendo agora algumas entronizações de Deus sobre determinados momentos da história ou determinadas pessoas. Nós precisamos entender, inclusive, que Cristo é superior sobre os anjos. Primeira coisa, então, que nós vemos aqui, a superioridade de Cristo sobre os anjos. Primeiro de tudo que nós vamos ver nesse trecho é que Jesus é o Filho. Jesus é o Filho. Mas aqui nós temos um trecho que talvez seja um dos trechos mais importantes do Novo Testamento. Claro, então ele é um ser inferior, por mais que seja um ser evoluído. E a polêmica na geração do Filho afirma: "Meu filho é eternamente gerado pelo Pai", ou seja, ele procede do Pai de maneira eterna, espiritual e não física. Jesus é Deus, sempre foi Deus. Jesus não deixou de ser Deus quando ele encarnou. Quando ele encarnou de forma física, ali sendo gerado no ventre de Maria, Jesus não deixou de ser Deus. Ele foi 100% Deus e 100% homem. Isso é o que nós chamamos na teologia, um nomezinho que é difícil, a união hipostática, né? Que são as duas naturezas na mesma pessoa, Deus e homem. Essa geração não tem começo no tempo e não implica inferioridade. Essa geração não é simplesmente dizer que o fato de Deus ter se tornado homem, ele se tornou inferior. É uma forma de expressar que o Filho é eternamente Filho e o Pai é eternamente Pai dentro da Trindade. É isso que o autor vai explicar aqui que nós vamos ver. O que ele está dizendo é que o Filho de Deus, gerado nesse tempo, gerado em um momento da história, nesse mundo em que nós vivemos, em uma parte do espaço e do tempo, ele veio para cumprir a sua obra redentora. Ele não se tornou inferior por ser gerado. Não é simplesmente um homem qualquer, é o próprio encarnado. E nós vemos essa ideia desde o Antigo Testamento, isso já seria compreendido.
Lembra de Isaías 7,14? Profecia a respeito do Emanuel? Isaías ele diz: "Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e se chamará Emanuel." Eles tinham essa expectativa de que o filho seria concebido ou gerado. Na mesma ainda Isaías também falando, no capítulo 9, versículo 6, aquele texto tão conhecido que nós geralmente usamos no Natal, né. Isaías 9, versículo 6: "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz." Mais uma vez a ideia de que havia uma esperança de que esse menino nasceria em algum momento do espaço e do tempo. Mateus capítulo 1, versículo 23, essa profecia cumprida. E mais uma vez o texto vai dizer: "Eis que a virgem conceberá e dará a um filho, à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel." E aqui ainda é mais explícito o que ele vai dizer. Isso significa, Emanuel significa Deus conosco. A ideia de que ele viria, de que ele iria nascer. E Lucas, no cumprimento da profecia da vinda do Filho de Deus, o Deus encarnado nesse mundo, ele diz, Lucas 2,11: "É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor." Portanto, essa ideia de que Jesus é uma criação inferior a Deus é uma heresia. E essa heresia ela foi inclusive reconhecida e debatida ou rejeitada num chamado nos credos mais conhecidos que foi não, não é sério, não quero conversar com você. Essa heresia foi debatida em uma das heresias, em um dos credos ou em um dos concílios mais conhecidos, credo niceno, o concílio de Niceia, né. Esse credo, aí é só eh, colocando aí o que seria essa eterna geração do Filho de Deus, para vocês entenderem melhor, depois eu posso até passar esse slide, eu sei que vai ter muita informação aqui. Mas no credo niceno, eles dizem o seguinte: o que foi que eles entenderam naquele concílio ali para debater isso em 325, século IV, olha só. 325, eles já estavam falando, rejeitando essa heresia de que o filho era superior por ser gerado. Gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ele é alguém que foi gerado, ou seja, ele chegou em um espaço do tempo, mas não foi criado inferior ao Pai. Aqui dentro da Trindade, Cristo é gerado nessa dispensação do tempo. E o escritor aos Hebreus aqui possivelmente está escrevendo também para bater contra essa heresia, de achar que não, espera aí, esse não é bem o Messias ainda vai vir, ali os judeus colocando Jesus como alguém inferior, e o escritor aos Hebreus está fazendo essa defesa aqui. Cristo é o Filho, gerado nessa dispensação do tempo. Mas o fato de ser gerado e ter vindo em forma de servo não o torna inferior a Deus e nem tira sua divindade. Lembra do texto de Filipenses 2, os versículos 5 a 8? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. O fato de Deus ter vindo a esse mundo como homem já é humilhante. Imagina Deus, o Deus glorioso como nós vimos, Deus acima de todo. Não existe ninguém igual a ele ou nem perto. Ele tem que vir nesse mundo como homem. Isso já é humilhante. Isso é humilhante para Deus. No entanto, isso não o torna diferente de Deus. Ele é o próprio Deus. É o Deus que tomou a forma de homem e veio a esse mundo. Ao contrário dos anjos, ao contrário de
dos anjos, como nós vemos aqui, Jesus é o único que é chamado de filho. Os anjos não são. É isso que o escritor está dizendo. Aqui logo no versículo 5, quando a gente vê aqui ele fazendo essa transição, mostrando que Jesus é inferior, ou superior, perdão, aos anjos, ele diz: "Pois qual dos anjos de Deus, em algum momento disse: 'Você é meu filho e hoje te gerei'?" Nenhum desses. Jesus é gerado, ele veio numa época específica para cumprir o seu propósito da obra redentora, e só ele é chamado de filho. Dentro da Trindade, só ele é chamado de filho. A comprovação disso está ainda no versículo 6, logo na continuação, que os próprios anjos adoram ao Senhor. Olha o que o versículo 6 diz: "E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz: 'E todos os anjos de Deus o adorem'." Esse texto aqui, você pode até pensar, né, não sei se na sua Bíblia aí tem referências cruzadas, mas possivelmente ela vai estar apontando lá para Deuteronômio capítulo 32, versículo 43. Quando você vai lá nesse trecho, aí você diz: "Opa, espera aí, isso aqui não está na minha versão". Se você olhar Deuteronômio 32, 43, não tem dizendo que os anjos de Deus o adorem. Possivelmente o autor, o escritor de Hebreus, ele pegou ou ele escreveu aqui esse trecho baseado na Septuaginta. O que é isso, pastor? Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. Pegaram o Antigo Testamento em hebraico, traduziram para o grego. O nome disso é Septuaginta. Pode ser uma referência de que foram 70 homens, né, e ninguém sabe especificamente, mas esse é o nome. Você vai ver isso muitas vezes com o nome de LXX. Isso é uma referência à Septuaginta. Então, ele possivelmente pegou da Septuaginta essa referência aqui de Deuteronômio 32, 43. E o texto ficou assim, na versão da Septuaginta: "Ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos e tomará a vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra." Isso é o que diz o texto de Deuteronômio. Agora aqui na Septuaginta diz assim: "Alegrem-se os céus com ele, e que todos os anjos de Deus o adorem. Alegrem-se gentios com o seu povo, e que todos os filhos de Deus se fortaleçam nele. Porque ele vingará o sangue de seus filhos, e ele fará vingança, e recompensará a justiça de seus inimigos, e recompensará aqueles que o odeiam, e o Senhor purificará a terra." Essa versão foi escrita na língua do povo, especialmente para o povo entender o Antigo Testamento. Então, aqueles que eram os estudiosos lá que fizeram essa tradução, eles fizeram como se fosse. Você já ouviu aí a nova tradução na linguagem de hoje? Que ela parece mais, não é uma versão, é como se fosse um entendimento dos autores do que o texto quer dizer. Nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia Viva, não são bem versões, elas são alguns autores que pegaram e o entendimento deles eles colocam para ficar mais claro. Da mesma forma é a Septuaginta. Pastor, então quer dizer que a palavra de Deus ela tem erro? Não. A partir do momento que Deus, guiando os seus servos pelo Espírito Santo, permitiu que o autor de Hebreus incluísse essa versão da Septuaginta no texto sagrado, ele se torna inspirado. A Septuaginta é inspirada? Não. Inspirado é o texto sagrado, aquilo que foi escrito e que o Senhor chegou até nós. No entanto, às vezes nós vamos ter nas próprias Escrituras citações, por exemplo, do livro de Enoque. Quer dizer que o livro de Enoque é inspirado? Não. Mas uma parte em que o autor pegou uma verdade e colocou nas Escrituras pelo Espírito Santo guiando o autor, tornou isso inspirado. Então, nesse ponto específico, o autor de Hebreus está chamando aqui a atenção para dizer: olha, ninguém nesse mundo, ninguém é chamado, nenhum anjo nesse mundo e fora dele é chamado de filho. E ninguém nesse mundo é adorado pelos anjos. Somente o Filho. E todos os anjos o adoram. Além disso, nós vemos que, além de ser adorado pelos anjos, ser superior aos anjos, como filho, ele também é colocado como eterno. Nenhum anjo aqui nas Escrituras é colocado como eterno. Jesus é. Olha os versículos 10 ao 12, o que diz. Nós vamos pegar textos, às vezes, separados aqui, mas vamos trabalhar o texto inteiro. Os versículos 10 ao 12. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, e como manto tu os enrolarás,
e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Jesus é o Filho de Deus, e a comprovação dessa divindade pode ser vista também por outro aspecto. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus, e essa comprovação de divindade pode ser vista porque ele é eterno. Ninguém nesse mundo, nas Escrituras ou em qualquer outro lugar, é colocado como eterno a não ser Deus. Ele é eterno. É possível compreender essa afirmação de Deus, né, ali o Deus encarnado nas Escrituras, como Jesus, como o Deus encarnado, até mesmo em Gênesis, por exemplo, a criação do homem. Lembra quando Deus está criando o homem, o que que ele diz? Façamos o ser humano à nossa imagem. Façamos, plural. A ideia de que realmente a Trindade estava envolvida ali na criação. Da mesma forma, Paulo coloca Jesus também como Criador, e ele é também eterno. Colossenses 1, 16 ao 18, não sei se eu coloquei aí, coloquei. Colossenses 1, 16 ao 18, diz assim: Pois neles foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia de todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Ele é o princípio e ele tem a primazia. Nós vemos Cristo como um Deus criador, um Deus governador, um Deus eterno. Cristo é superior aos anjos pelo fato de ele mesmo ser Deus. E isso é demonstrado por meio da sua filiação na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um só Deus, três pessoas, como nós acabamos de cantar aqui, né? E até teve a explicação aí do Bruno. E também por ser tido Cristo como Criador, mas acima de qualquer coisa. Você poderia até pensar, não, mas fulano, Deus tal cria. Deus tal pode ser dito como Deus, mas nenhum é eterno. O Senhor é eterno. Ele é tido como filho dentro da Trindade, ele é criador e ele é eterno. Uma criatura inferior, se nós pensarmos aqui de forma bem clara, uma criatura inferior a Deus jamais seria tido como criador nas Escrituras. Se nós pensarmos no texto sagrado aqui, jamais Jesus iria ser tido como criador. Será que Deus iria chamar ele, né? Tipo assim, olha, Deus criou todas as coisas, né? Mostrando aqui o texto, nós estamos vendo ele como criador, um Deus eterno, um Deus criador. Ele criou todas as coisas, é isso que o texto está dizendo. No princípio, Senhor, lançastes o fundamento da terra. E essas coisas, até ele usa como roupa, elas vão acabar. Sua roupa, nenhuma roupa vai durar para sempre, ela vai acabar. Mas ele vai permanecer para sempre. Nenhum ser, nenhuma criatura seria colocada em pé de igualdade com o próprio Deus. Hernando Dias Lopes, comentando esse trecho, ele diz: Os anjos adoram o Filho porque reconhecem que ele é totalmente diferente deles e muito superior em natureza. Os anjos são servos que se tornam vento e chamas de fogo para atenderem ao seu propósito. Mas o Filho é Deus eterno. Cristo é superior às criaturas mais próximas da sua natureza, os anjos. Nós temos muitas vezes como decifrar, né, anjos. Nós não, pelo menos nós não conseguimos ver anjos. Mas na proximidade maior de Deus, ainda assim, eles são inferiores a Cristo. Por isso esse texto também nos aponta para uma outra coisa. Seja enquanto Deus, seja enquanto homem. O texto vai nos mostrar outro aspecto aqui de Jesus, a entronização do Filho de Deus. Os versículos 8 e 9, versículo 13, nós vemos que no que passou agora, no que nós vimos agora, que Jesus é Filho de Deus.
mas é um filho de Deus que foi entronizado eternamente. Se no Salmo 2, como nós vimos aqui, Davi possivelmente estava falando em referência ao seu filho Salomão que iria assumir o trono, certamente também ele estava apontando para algo maior. Versículos 8 e 9 ele diz: Mas a respeito do filho diz: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Certamente, o salmista aqui, ele estava fazendo ali um salmo apontando para a entronização do filho, e é muito difícil nessa relação entre Antigo e Novo Testamento, nós sabemos que o salmista estava apontando realmente para um, um rei que viria futuramente. No entanto, o escritor aqui que está escrevendo, ele entende que esse salmo estava apontando para um trono maior, que é o trono de Jesus. Em Cristo nós temos a entronização concluída. Lembra que nós vimos que aquelas palavras dos profetas, elas tinham a sua conclusão, elas iriam culminar em algum momento no Filho de Deus encarnado? Aqui mais uma vez nós estamos vendo. Todos os reis que nós vemos nesse mundo, nenhum deles se compara ao reinado de Cristo. Essa verdade é reforçada pelos apóstolos Paulo e João. Em 1 Timóteo 6,15, nós vemos quando o apóstolo Paulo fala: E a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, e Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus é reconhecidamente tido como aquele que é o Rei de reis. Não existe nenhum rei nesse mundo que se compare a Cristo. Em Apocalipse 19:16, quando João está tendo uma visão a respeito de quem é o Filho, ele diz: No seu manto, na sua coxa, está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim como havia a expectativa de reis sábios e justos que viessem no Antigo Testamento. Se você ler o livro dos reis, começando ali por juízes, né? A expectativa de que viessem juízes justos, que fizessem o que era correto, reis que fizessem o que era correto. A gente vê isso em Salmos, Provérbios, a gente vai falar diversas vezes, existia essa expectativa. Em Cristo, no entanto, nós temos o cumprimento de um reinado perfeito. O reino dele é um reino que durará para sempre e estará acima de todos os reinos humanos já vistos. No versículo 8, a parte A, nós vemos: O teu trono é para sempre. Cristo tem um trono e um trono eterno. E nenhum anjo nós vemos que é demonstrado como entronizado. O Filho, sim. Ele é superior aos anjos, ele é rei, ele reina e é um reino perfeito. A parte B do versículo 8 e o versículo 9, nós vamos ver também que em Cristo nós temos um exemplo perfeito de reinado. Certamente, até nós vimos hoje pela manhã, quando o John estava ensinando, que muitas vezes a gente tem uma certa indignação por algumas coisas que acontecem nesse mundo, né? Olhando esses reinos aqui imperfeitos, falhos, que muitas vezes cometem muitas injustiças, nós ficamos muitas vezes revoltados com isso. Mas ao pensar em Cristo, nós temos um reino de justiça, um reino perfeito. Nada passa despercebido diante do nosso rei. Nada. Nada passa despercebido. Nenhuma injustiça passa despercebida diante desse rei perfeito. Qualquer reino que passou ou passará por esse mundo, você pode pensar nos reinados de Davi, Salomão, quem quer que seja os reinos desse mundo. Jamais nenhum deles terá esperança contida no reinado e no governo de Cristo. Cristo, ele é um exemplo perfeito para os seus súditos. Ele é justo. Ele governa de forma perfeita. Quando eu estava estudando, eu vi um comentário de um autor chamado Henry Orton Willey. Eu achei muito interessante o que ele diz. A glória do reinado de Cristo está no fato de que ele é uma influência moral sobre os seus súditos. Ele é o fundador de um reino de justiça em todo o seu reino. Onde quer que ele punha o cetro, é cetro de justiça. Se nós vemos injustiças nesse mundo, meus irmãos,
Muitas vezes ficamos chateados, revoltados, seja porque a justiça não é feita, ou seja porque ela é feita de forma errada. No reino de Cristo, nenhuma de suas decisões é injustiça. Todas elas, toda vez que Jesus empunhar o seu cetro, ele vai ser justo. Ele é justo ao assumir a culpa de pecadores como nós e dizer assim: eu quero assumir a culpa. Deus vai pagar essa culpa em Cristo. Da mesma forma que ele é justo em condenar pecadores que não se dobram diante dele. Nós não podemos reclamar de injustiças. Temos em Cristo esse reino perfeito, que pode legar exemplo para você, para mim, que somos súditos desse reino. De vivermos em retidão, buscarmos fazer o que é certo, porque Cristo faz o que é certo, ele é justo. Cristo é o Rei perfeito, o Rei dos Reis. E ao pensarmos de forma mais prática, esperar e buscar justiça nesse mundo é a nossa obrigação como servo de Deus. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. E dentro disso, nós queremos justiça. Nós queremos fazer o que é certo. Nós batalhamos para que até a justiça humana seja aplicada. No entanto, essa esperança e essa obrigação de fazer o que nós devemos não é uma garantia de que nós teremos justiça nesse mundo. Não é. Nós não temos garantia de que um dia você e eu não seremos injustiçados nesse mundo. Não temos. Essa garantia é somente em Cristo. Um dia, ao estarmos diante dele, no reino perfeito de Cristo, seu reino é um reino eterno e um reino de justiça. Nada passa diante dele despercebido. Isso aqui é quando nós pensamos, rapaz, olha só, a injustiça está aumentando nesse mundo e a gente não vê nada acontecer. Como se Deus estivesse dizendo para nós: calma, vai chegar uma hora em que todas essas injustiças elas serão pagas. Sabe? Elas serão pagas milímetro por milímetro, culpa por culpa, impunidade por impunidade. Por quê? Esse cetro é cetro de justiça. Jesus é um rei perfeito e um rei eterno. Nisso, meus irmãos, nós podemos ver que o Filho é entronizado acima de todos os anjos. O seu reino é um reino de justiça e um reino eterno. Por mais que nós vejamos as injustiças nesse mundo, eu e você, como servo de Deus, temos a obrigação e vamos batalhar por justiça. Mas a nossa maior esperança está no reino maior de Cristo. Ele lega esse exemplo para mim e para você. O que nós precisamos entender é que, de forma bem prática, nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Buscar a justiça, fazer o que é certo, batalhar para fazermos o que Ele quer de nós. Nós precisamos entender que ainda assim podemos sofrer injustiças, mas isso não passa despercebido diante dele. Mas diante dessa comparação, então, nós devemos perguntar, tá? Jesus é superior aos anjos, ele é rei, os anjos se dobram diante dele. Agora a pergunta é: esse texto está falando dos anjos. Qual é a função dos anjos, então? É o que nós vamos ver por último, para terminar. Função submissa, a função submissa dos anjos. Os anjos são úteis e muito importante diante da obra de Deus, a criação e diante de tudo que ele faz nesse mundo. Nós vemos que que os anjos eles são usados para transmitir as mensagens de Deus. Por exemplo, em Lucas capítulo 1, quando Deus vai lá, fala para Maria, fala também para José, o anjo que chega também para Isabel e outros exemplos. Lembra também do exemplo de Abraão, que o anjo chega para falar para Abraão, tanto em Gênesis 18, quanto também em Gênesis 22. Os anjos vão lá levar uma mensagem de juízo contra Ló, em Gênesis 19. Os anjos eles têm uma importância gigantesca, nós vamos ver isso. Lembra também de um anjo que vai ajudar Daniel, quando Daniel está em um momento de batalha e ele vai dizer, olha, eu não sabia, né, o que estava acontecendo. Mas o anjo de Deus, ele diz, ó, Deus travei uma batalha grande para chegar até você, Daniel. Nós vemos isso. Às vezes nós não compreendemos o que acontece, né? E o apóstolo Paulo ele diz, né, que nossa luta é contra os principados e potestades nas regiões celestiais, porque eu acho que nós não temos a compreensão ou não temos a ideia do que acontece.
nessas regiões celestiais, como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, ele fala. São essas regiões celestiais. E aí você pode imaginar várias coisas, né? Anjos batalhando e para defender o seu povo, cumprir a vontade de Deus, eu não sei. Mas eu sei que existe essa batalha, e nós vemos isso muitas vezes, anjos sendo utilizados nesse contexto. Olhando aqui o texto de Hebreus 1, nesse contexto, no versículo 7, a gente vai ver aí, versículo 7, o texto diz assim: Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que aos seus anjos faz ventos e os seus ministros labaredas de fogo. Isso é interessante, né? Até o pessoal costuma bem usar esse termo, né? Labareda de fogo, né? Aí em alguns meios. Mas esse termo aqui, labareda de fogo, possivelmente é quando Deus usa anjos para trazer juízo. Não é um termo muito bom de se usar, não, tá certo? Só para a gente saber. Quando ele diz assim, Deus dos seus anjos faz ventos, a gente não tem como saber muito o que o autor está querendo dizer em relação a isso, mas no contexto geral, a ideia é que o filho tem um controle sobre os anjos, ao ponto de usá-los até como ventos. Não compreendemos bem essa afirmação porque nós não temos todas as imagens, mas nós podemos apontar para o controle e o governo soberano de Deus. Filho de Deus. Imagina esses ventos fortes que muitas vezes acontecem em forma de Deus trazer sim juízo nesse mundo, outras vezes simplesmente Deus usando para chamar o povo a alerta. Imagina aí o que acontece esses ventos gigantescos fortes. Eu não vou dizer que tudo isso é anjo, tá? Porque Deus ele pode sim fazer da maneira como ele quer. Mas o que o texto está nos dizendo é que Cristo ele é superior e Deus ele tem controle sobre os anjos ao ponto de fazê-los como vento, de torná-los vento. E os ministros, como ele vai dizer aqui, é aquele que está sob o controle, né? Ministro é no sentido de exercer a função que Deus requer. Ele faz o que Deus quer. E por último, ele também fala dos anjos como labaredas de fogo. Possivelmente, como eu falei, anjos usados para exercer juízo. Assim como o Senhor os torna ventos, ele pode também tornar labaredas de fogo. Lembra do exemplo de Sodoma e Gomorra? Que os anjos foram lá alertar Ló e a sua família, e logo depois tudo aquilo foi destruído. Deus ele pode usar esses anjos e fazer, inclusive tornando-os labaredas de fogo, né? A gente vê que o próprio Satanás, que é um anjo também, a palavra de Deus vai dizer que muitas vezes ele se torna em um anjo de luz, né? Nós temos, é até uma das disciplinas mais difíceis que a gente estuda no seminário, angelologia, né? Dentro da teologia sistemática, e muitas das coisas que nós sabemos é pelos os textos que têm inspirado, revelado, mas nós não temos, assim, a clareza toda de como é um anjo, por exemplo. Às vezes eles aparecem com forma de realmente pessoas. A gente vê isso no Antigo Testamento muitas vezes, né? E por último, aqui, um último versículo, versículo 14, o autor termina dizendo, depois de falar de Cristo e sua exaltação, ele diz: Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Esse, esse trecho muitas vezes ele não é bem, não tem um batimento de martelo em todos aqueles que são estudiosos do Novo Testamento. No entanto, tem algumas compreensões. Alguns deles vão dizer que eles são espíritos ministradores que são usados para servir os salvos, né? Até a gente pensa, existe anjo da guarda? Eu não sei se como muitos pensam, mas eu penso que Deus usa sim anjos para guardar o seu povo. Isso para mim não é problema nenhum, porque as escrituras mostram isso. No entanto, vou dizer assim, que tem o anjo da guarda do Maurício, né? O anjo da guarda do Luiz, quem quer, eu não sei, né? Não vou dizer isso, porque a palavra de Deus não afirma. Mas também uma afirmação que é mais compreensível pela maioria daqueles que estudam o Novo Testamento é que, ao dizer aqui, olha só o que o texto diz: eles são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Não é daqueles que já herdaram. A possibilidade aqui é que Deus usa anjos muitas vezes para proteger aqueles que ainda hão de ser salvos. É por isso que muitas vezes você diz assim: "Rapaz, como é que esse cabra não morreu ainda?". É isso aí, é Deus guardando.
para salvar em algum momento. É injustificável, o cara que já sofreu tudo, levou um bocado de tiro, passou por situações difíceis e ele não se rendeu ainda aos pés do Senhor. 2 possibilidades as escrituras nos mostram: ou Deus está acumulando juízos sobre a vida dele, para o dia do juízo, ou os anjos de Deus estão guardando para o dia em que ele vai se render diante do Senhor. A possibilidade aqui, a minha compreensão que o texto está dizendo, uma vez que está falando do futuro, é que Deus sim, ele usa anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. Uma vez que a gente sabe que o Senhor, ele sabe quem vai ser salvo, né? O nosso papel é pregar o evangelho, o nosso papel é fazer com que o evangelho seja levado aos perdidos e eles se rendam diante do Senhor. Mas Deus, ele sabe quem vai ser salvo e ele protege os eleitos. E para isso ele usa anjos. Muitas vezes. É por isso que você às vezes pensa: "Rapaz, essa peça rara não morreu, passou por tudo isso e está vivo". É, meu irmão, possivelmente Deus usou alguns anjos aí e você deu algum trabalho para eles, antes de você ser salvo, né. Assim como, nós vemos nas escrituras algumas situações difíceis, se você não é salvo e você ainda está dando muito trabalho, possivelmente você está dando trabalho a anjos. E eu espero, com todo o coração, que essa seja a sua verdade, que os anjos estejam lhe guardando, e não que seja a segunda verdade, que Deus está acumulando juízo sobre você. O Senhor, sim, usa anjos de forma importante na criação, em seu serviço. No entanto, a mensagem global aqui desse trecho que nós estudamos é que Cristo, ele é superior, inclusive, a esses seres. O Filho de Deus encarnado, ele veio nesse mundo, ele foi exaltado, ele foi entronizado, ele reina, o seu reino é perfeito, ele é criador, governador de todas as coisas e salvador. Ele é superior aos anjos. Os anjos têm uma certa preeminência na criação. Aparecem em momentos cruciais, mas nenhum deles é superior a Cristo, o Deus encarnado. Nenhum deles é superior a Cristo. Cristo é superior. Esse Deus encarnado, esse Deus que pagou o preço por mim e por você, ele é superior inclusive aos anjos. Eu queria terminar então, meus irmãos, algumas aplicações olhando esse trecho. Primeiro, louve ao Senhor por sua superioridade. Você serve a um Deus, se você é salvo, você serve a um Deus que ele é superior a tudo, inclusive a anjos. Não sei se você já parou para pensar nisso. Isso deveria ter implicações muito pesadas para nós. Em tudo que nós fazemos, desde o acordar até o deitar, nós vivemos na perspectiva ou diante de um Deus, que é o Deus do universo. O Deus que criou tudo e todos. É um Deus encarnado. O Deus que veio a esse mundo pagar um preço maior por mim e por você. Que morreu no seu e no meu lugar. Esse Deus que recebeu o nome que está acima de todo nome, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. É o Deus que você serve. Isso deveria ter implicações gigantescas também para aqueles que ainda não são salvos. Lembre-se que nada foge ao controle de Deus, nem a sua vida. Deus está vendo você, aonde quer que você vai. E um dia, por ele ser justo, todo mundo vai prestar contas diante dele. E esse Deus que é superior, ele vai exercer justiça. Nós podemos louvá-lo por ele ser o Deus superior a tudo e todos. Mas você também pode temer se ainda não se dobrou diante desse Deus. Segunda coisa, descanse no controle soberano de Deus. O seu cetro é um cetro de justiça. O Deus encarnado, o Rei dos Reis, ele governa acima de todos os deuses, os falsos deuses desse mundo, os falsos reis, os falsos reinos. O melhor país do mundo, a melhor cidade, estado, não se compara ao reino de justiça de Cristo. Descanse no controle soberano de Deus. Esse Deus não passa nada diante dele despercebido. Descanse no controle soberano de Deus. Por último, louve ao Senhor por sua proteção. Você talvez pode até não ver, mas o Senhor usa os seus anjos. E isso nós vemos até no próprio Salmo 91, né, que o Senhor, os anjos do Senhor está acampando sobre nós ou
como as Escrituras dizem, os anjos do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Nós podemos descansar, Senhor, por sua proteção. Louvamos ao Senhor, meus irmãos, por tamanho Deus que servimos, pela superioridade de Cristo, pela sua obra salvadora e redentora e pelo seu governo eterno e justo nesse mundo. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, pela revelação do Filho de Deus nesse mundo. Eu oro, Senhor Deus, para que os meus irmãos possam ver esse texto como um encorajamento gigantesco para eles servirem ainda de forma mais entusiasmadas ao Deus encarnado. Saberem que estão sob o controle de Deus, sob a proteção do Senhor. Eu oro também por aqueles que estão aqui que ainda não te conhecem, não se dobraram diante do Senhor, que eles possam ver, Senhor Deus, o tamanho do trabalho que o Senhor tem feito para protegê-los e guardá-los. Que nessa manhã o Senhor possa trabalhar e transformar corações, quebrantar, Senhor Deus, vidas perdidas, salvar, Deus, pecadores que estão caminhando a passos largos para o inferno, e que eles possam se voltar para Ti e viver eternamente sob a proteção do Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, tudo isso e te agradeço pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.